convidamos agora o senhor Yuri Schmidt, da Abrem, para a sua apresentação. Olá, tudo bem? Meu nome é Yuri Schmidt, que sou presidente executivo da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a Abrem. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu também sou presidente do Waste to Energy Research and Technology Council, que é o WTRT Brasil, instituição de pesquisa e tecnologia com sede em Nova York, que atua em mais de 12 países para desenvolver a recuperação energética de resíduos nessas grandes economias do mundo. Eu vou falar hoje um tema bastante interessante para vocês. Trata do diagnóstico e requisitos para a viabilização de projetos Waste to Energy no Brasil. O primeiro desafio é mostrar o nosso panorama, né? Nós temos aí, após 2 décadas, tramitando a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, e após a aprovação dela e mais 1 década de vigência dessa norma, a quantidade destinada a lixões e aterros controlados, que deveria ter sido extintos ainda em 2014, né? Ela aumentou 10%, passando de 174 mil toneladas por dia em 2010 a 81 mil em 2018, ou seja, aumentou de 40% para 42%. Então, realmente, é um problema que nós temos aí de gestão de resíduos que precisa ser contornado no Brasil. Se nós olharmos aqui alguns fatores que contribuíram, é justamente a aceitação do aterro sanitário como uma forma de tratamento, como sabemos que não é. O tratamento de resíduos é o tratamento biológico ou o tratamento térmico. O tratamento biológico é a compostagem ou a biodigestão anaeróbia, onde você só pega a fração orgânica bem separada e, através de reatores, você, com controle de temperatura, calor, pressão e umidade e bactérias específicas, você consegue produzir o biogás. E 55% aproximadamente do biogás é biometano. E o tratamento térmico é a incineração, gasificação e pirólise, são esses 3 métodos. Para o resíduo urbano, 98% da tecnologia utilizada é a incineração. E a gente, depois disso, desses processos, é que sobram os rejeitos, ou seja, o digestato da biodigestão que não é utilizado, o resíduo bioestabilizado da compostagem que não foi utilizado na agricultura, ou as cinzas da incineração que não são reaproveitáveis. Então, isso é o rejeito. Isso vai para aterro, não precisa nem ser sanitário, são aterros específicos para esses resíduos. E não são resíduos inertes que não vão causar emissões de gases de efeito estufa ou de líquidos que contaminam o meio ambiente. Então, é realmente essa confusão do que é tratamento. Hoje, 96% do lixo no Brasil vai sem nenhuma forma de tratamento para aterros sanitários. Falta de instrumentos econômicos para efetivar esse tratamento de resíduos, a incapacidade de investimento do poder público e a falta de concessões de 30 anos para fazer frente a esses investimentos, a limitação do custo do aterro de tratamento é de R$60 a R$120, que é pago por tonelada, é um valor insuficiente, a gente precisaria pelo menos 4 vezes esse valor, então tem que fazer um trabalho específico para ir aumentando gradualmente esse valor e conscientizar a população da necessidade de custear o lixo que ela gera, que a minha responsabilidade não é só quando eu jogo o lixo na lixeira. A própria lei, a PNRS, ela prevê a responsabilidade compartilhada, de modo que a minha responsabilidade não se limita somente a esta situação. E depois, nós temos aí a própria legislação, ela diz que a disposição final ambientalmente adequada é a distribuição alternada de rejeitos em aterros. E os rejeitos é o que passa, né, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. E justamente o que eu vou mostrar para vocês agora, que esses processos já existem e são viáveis. Os aterros sanitários, para contextualizar aqui o estado de São Paulo, esse é o mapa mais atual que nós temos. Ele coloca aqui que em 2018, né, a vida útil está entrando em colapso. A maior parte dos aterros em São Paulo estão entrando em colapso e a gente vai precisar destinar a outros aterros que, por sua vez, vão acelerar o seu tempo de durabilidade. Ou vão precisar de mais aterros, mais custos, mais transporte, distâncias cada vez maiores dos centros urbanos. E os aterros que nós temos no Brasil, muitos deles estão em áreas de preservação ambiental. Por exemplo,
temos aqui Seropédica, no Rio de Janeiro, está em área de preservação ambiental, São Paulo, em São Paulo, Seropédica, no Rio de Janeiro, aqui é 12 milhões de habitantes, aqui são 9,5 milhões de habitantes aproximadamente. Então, é uma situação realmente que precisa ser mudada. E a Suprema Corte, o STF, proibiu construir ou ampliar esses aterros em áreas de proteção ambiental. Então, a gente precisa realmente de alternativas para dispor 13 milhões de toneladas por ano de resíduo sólido urbano, devido à disponibilidade dessas novas áreas. E aí que entra, então, também o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ele prevê o fim dos lixões e aterros controlados até 2024, e significa quase a quantidade de lixo produzido na França, 97 mil toneladas por dia. E a gente tem que dar uma nova destinação. E a solução que apresentamos é o Waste to Energy. Se nós empregarmos na recuperação energética de 10 mil toneladas ano, de resíduo pode criar até 40 postos de trabalho. Isso é um dado aí da Comissão da União Europeia. E a gente tem 27 mil integrantes de entidades de catadores, segundo dados do Sistema Nacional de Formação de Saneamento. Isso significa que a gente empregaria apenas 9%. Então, há emprego para todo mundo nesse modelo que nós apresentamos. Depois eu mostro para vocês aqui um sistema de gestão de resíduos integrado sustentável, né? Com aplicação de diferentes tecnologias. Como nós vemos aqui, a coleta seletiva, temos a reciclagem, a separação de plástico, papel, vidros e metais. A triagem pode ser feita de maneira manual ou mecanizada. E aqui, a forma manual, os catadores são inseridos, eles não têm risco de contaminação, é muito baixo. Os resíduos misturados, nós recomendamos que eles vão para o tratamento térmico. E aqui os resíduos orgânicos, também da coleta seletiva, a gente pode trabalhar com a biodigestão, com a compostagem, fazer composto, biofertilizante e gerar energia por meio do biogás ou biometano. E o tratamento térmico, que é a forma mais importante desse sistema, porque ele realmente é que traz os maiores benefícios ambientais. Ele vai eliminar, desviar uma quantidade enorme de resíduo que iria para o aterro sem tratamento. Então, esse processo térmico, que a gente conhece lá fora como Waste to Energy, ele vai gerar 10 a 15% de escórias, que são cinzas que são reaproveitáveis na pavimentação, na construção, e se não tivesse reaproveitamento, pode ir para o aterro. São materiais inertes, não contaminantes. Os metais de 2 a 3% são recuperados das cinzas. Então, a gente tem aqui de 12 a 18%, isso aqui é considerado reciclagem, porque você está recuperando esses resíduos e dando a destinação adequada. Depois, as cinzas volantes de 3 a 4% em peso e 1% em volume. Então, elas vão para um aterro sanitário. Então, você tem aí apenas 1% em volume, que realmente não tem uma destinação aí, vai ter que ir para um aterro, mas um aterro controlado, um aterro classe 1 que tem o tratamento para essas cinzas que têm alguns metais pesados. Então, a gente observa aqui, e eles podem, inclusive, serem recuperados. A Europa começou a fazer isso. Então, vocês veem exatamente o benefício que essa planta vai trazer. E é o que a gente apresenta aqui, né? Os 5 países com maiores índices de reciclagem também possuem os maiores índices de Waste to Energy. Vocês podem ver aqui, a reciclagem e a compostagem está em verde. Aqui, em amarelo, está o Waste to Energy, em vermelho, o aterro. Então, vocês podem ver claramente que os países que mais reciclam são os que mais estão fazendo a incineração de resíduos na União Europeia. Depois, a gente olha aqui a geração, né? Eu queria só pontuar aqui, são 83 novas unidades de WTE por ano. Então, esse é o crescimento, vocês observam aqui o crescimento nessas regiões do mundo, por unidade, novas unidades, e nós vemos aqui justamente o crescimento exponencial dessa tecnologia no mundo afora. As estratégias mais eficazes, então, que a gente tem é justamente adotar essa hierarquia, como nós mostramos, né? A prevenção, a utilização, a reciclagem, tratamento biológico, tratamento térmico, e a gente para por aqui, né? O Brasil, infelizmente, ainda está nessas margens aqui embaixo. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? O primeiro ponto é aterro com captura do gás de aterro, para gerar energia. Nós precisamos imediatamente desenvolver esses aterros para que eles tenham a geração de energia elétrica no meio do gás de aterro. E depois passar a fazer projetos que possam subir a hierarquia, né? Com coleta seletiva, o tratamento térmico, e a gente passa a eliminar esse modelo aqui, que já está sendo até proibido, como muitos países nórdicos, como a Alemanha, proíbem daqui para baixo, né? A gestão para aqui em cima, tudo tem que ser tratado. Então, a economia circular também ela vem até aqui. O aterro já não é mais admitido.
Então, se o Brasil quer fazer livre comércio com a União Europeia, é extremamente importante estar aderente à própria economia circular. E a taxa de aterro tem sido bem sucedida. Vocês podem ver aqui quanto os países que mais têm essa sobretaxa, ou seja, esse encargo que incide sobre a atividade de aterramento na Europa, em outros países, ela está diretamente ligado à redução dos aterros. Os países que têm mais aterros em vermelho são os que têm a menor taxa, e os que têm maior taxa têm menos aterros. Reino Unido aqui é um pouquinho menos, tá, gente? É 14%, como a gente vai ver na frente. Essa taxa, ela traz um benefício enorme. Veja, por exemplo, a forma como ela foi implementada no Reino Unido. Ela começou bem baixinha, com 7 euros por tonelada em 96, foi aumentando até 94 euros por tonelada. E a gente vê o resultado. O Waste to Energy 5 passou para 38%, reciclagem orgânica que não existia, agora é 17%, reciclagem de materiais, que era 6%, foi para 27%, e agora só 14% nós temos aí de aterros sanitários no Reino Unido. Então, esse aqui é o trabalho primoroso que eles fizeram lá. E a gente fez algumas modelagens, algumas demonstrações para mostrar qual é o potencial brasileiro. Então, a gente pegou aqui as 28 regiões metropolitanas do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, vai de São Paulo até Vale do Rio, Cuiabá, Londrina, Florianópolis, todas aquelas regiões metropolitanas. E aqui a quantidade de lixo que eles geram. E nós pegamos aqui, isso representa 48% da população brasileira. Nós também modelamos com 600 mil habitantes. Os municípios com mais de 600 mil habitantes são, ao todo, aí, 35. É claro, muitos desses municípios, a grande maioria, estão dentro daquelas regiões metropolitanas. Então, a gente não pode somar os dois números que nós vamos apresentar. Nós pegamos o poder calorífico médico de 7.500 kJ por quilo, que é conforme o estudo do IPEA, em 90 cidades do Brasil. Isso considerando, claro, a matéria orgânica, 51%. Pegando esse PCI médio de 7.500 kJ, que é quase o dobro do que a gente precisa para fazer o Waste to Energy, o rendimento elétrico dessas plantas é de 28%, disponibilidade anual de 8.000 horas, ou seja, trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente aplicou nessas 28 regiões e chegamos aí a 2,3 gigas de potência instalada, ou 18,9 terawatt-hora ano de eletricidade. Olhando aqui para os 600 mil habitantes, a segunda demonstração, a gente chegaria aí a 1,4 gigas. E esse é o nosso resultado, né? A gente calculou também, o estudo da EPE diz que no Brasil a gente pode chegar a 1,5% da demanda nacional de eletricidade por meio da biodigestão anaeróbia. E aqui, nós teríamos aqui 3% da demanda nacional dessas 28 regiões metropolitanas, que eu acho que é o foco principal da BREM, são as regiões metropolitanas, dada a elevada viabilidade econômica, pela quantidade que eles fornecem, e teremos aqui, então, investimentos aí de 75 bilhões de reais para o Brasil, e com 118 plantas aí de 20 megas cada uma. E aqui nós temos aqui o estudo que a gente fez com 5 capitais brasileiras, Florianópolis, Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, Brasília. O tempo está um pouco avançado, eu vou adiantar um pouquinho. A gente chega aqui, então, justamente, né, no preço. Quanto custa? Com uma TIR de 10%, que é uma TIR-alvo para os investidores e bem atrativa, e uma taxa de tratamento de R$100 a tonelada, que é o que é praticado hoje, um valor até conservador, tem municípios que estão pagando até 110, 120, mas considerando esse valor conservador, nós temos aí uma tarifa de energia elétrica que vai de R$ 555 o megawatt-hora a 710, dependendo do tamanho e porte da usina e do município. E aí nós fizemos aqui um trabalho, por exemplo, Brasília, nós temos aí o PMix de R$ 215 o megawatt-hora, ou seja, o preço médio de contratação de energia da SEB. Esse preço médio acrescido da WTE, para tratar todo o lixo, é claro que a gente não faria todo o lixo, teria um pouco de reciclagem, um pouco de biodigestão, a gente teria um acréscimo aí para R$ 242 o megawatt-hora. Isso significa um custo de R$ 6 por habitante por mês. Uma residência de 4 pessoas dá R$ 24. Só que nós consideramos que boa parte do lixo pode ser para biodigestão ou reciclagem, a gente pode até diminuir pela metade esse valor, seria R$ 3, né, por pessoa. É muito pouco, considerando os benefícios que essas plantas oferecem para o país. Olhando o preço médio de R$ 600 o megawatt-hora, para a gente poder fazer a nível de grandeza algumas comparações,
A gente fez esse estudo de custo evitado, produzido pela Engenho, a doutora Leontina Pinto fez esse estudo específico para a Brem. Nós temos aqui R$300 seria o transporte do lixo, ou seja, convertendo o custo efetivo em megawatt-hora. 37 seria o custo da transmissão. Nossas plantas são no centro das cidades ou próximas, elas não usam o sistema interligado nacional, as linhas de transmissão de alta voltagem, elas são conectadas direto à rede de distribuição. Então, você também não gasta com a transmissão, que é pago por todo mundo no Brasil. Depois, saúde pública. A gente também economiza um gasto enorme que tem na saúde pública que não existe nesse sistema de tratamento. Quando a gente sai da sua casa e vai direto para o incinerador, ou às vezes passa por uma central de triagem, tem a coleta seletiva também operando, tem aquele modelo integrado que eu mostrei para vocês. Então, a nossa fonte custaria 113, seria uma fonte muito barata, comparado com muitas fontes hoje que são contratadas. Esses aqui são os custos evitados. O custo real é 600, o custo efetivo, né? Mas o custo real é esse. Mas, é claro, o custo da saúde pública e do transporte, isso não é um problema do setor elétrico. Então, tem que ter uma melhor alocação de custos. E isso que a gente propõe aqui. Esse aqui é o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ele propõe essa meta muito tímida. Como vocês veem, muito tímida comparado com o Reino Unido. O Reino Unido, em 20 anos, aqui também são 20 anos, 2020, 2040, o Reino Unido, em 20 anos, conseguiu ir para 15%, 14% aqui de aterro, né? O WTE, 38%. A gente só está com 15% de WTE. Então, é uma meta muito pequena, muito tímida, comparado ao que o Reino Unido fez com a taxa do aterro, que é justamente uma taxa para estimular essa atividade e pegar receita dessa atividade e transferir para subsidiar essas atividades aqui que são mais caras. Então, a solução para o Brasil é essa que nós apresentamos. Como os aterros controlados e lixões acabam em 2024, até 2024, então a gente pressupõe que em 2024 a gente já pode cobrar uma taxa. É claro que essa taxa de aterro, que no caso no Brasil seria melhor designado ou conceituado como um encargo, né? Um encargo legal que seria transferido para esse valor do gate fee, né? Que é a taxa do lixo, ou tarifa. Então, com esse valor, elevando a cada ano, R$11 por ano em acréscimo, você vê aqui o preço da energia despencando em azul, e em verde, a taxa ou tarifa de lixo aumentando. Então, a gente, por exemplo, chega em 2028, que é um bom alvo para a gente atingir, com uma taxa de R$281. É uma energia de R$281. R$281 dá para trabalhar no Mercado Livre, a gente não precisa nem de leilão, entendeu? Então, a gente não vai onerar o consumidor de energia elétrica e o consumidor, o gerador do lixo, vai pagar um valor suficiente para remunerar esse serviço. Então, a gente tem aqui um equilíbrio do trabalho que a gente quer fazer e isso vai trazer muito benefício para toda a população. A gente também tem a solução de crédito de carbono, considerando 16 a 21 euros por tonelada de CO2 equivalente. Seria possível, então, neutralizar a diferença entre o PMIX e a tarifa de energia requerida para viabilizar essas plantas. Ou seja, essa diferença, como eu falei em Brasília, o preço que é comprado e o preço que a gente vai acrescer se a gente fizer a WTE em Brasília. Então, a gente consegue neutralizar essa diferença com o crédito de carbono. Então, hoje, com a agenda da Environment Social Governance, a ESG, tão forte hoje se desenvolvendo, muitas empresas hoje estão com investimentos até a fundo perdido, juros subsidiados para essas atividades. Então, nós temos aí uma oportunidade imensa que esses créditos de carbono sejam corretamente valorizados. Sugerimos, inclusive, a capacitação de profissionais do poder público para que saibam lidar com a precificação, as metodologias da UNFCCC, do Acordo de Paris, para a correta valoração desses créditos. Claro, temos outras possibilidades, como debêntures incentivadas, debêntures verdes, que agora estão no saneamento. Temos também a possibilidade de green bonds, que agora tem uma lei federal de pagamento por serviços ambientais, que traz os green bonds, a regulamentação deste mercado. Então, são também outras fontes de receita que vão neutralizar aquele impacto. E nós temos aqui a solução da eletromobilidade, para a gente poder concluir. A solução é muito boa. Uma concessão de transporte de ônibus, sendo gerida pela mesma empresa que tem a WTE na sua concessão, o tratamento do resíduo, ou também o transporte do lixo, meio de caminhões, também tem a concessão na mesma empresa, a gente faz por autoprodução. Então, a gente deixa de pagar 49% do custo da energia elétrica. Então, a gente neutraliza também essa diferença de R$600 megawatt-hora, cai para 300 e pouquinho. Então, conseguimos também neutralizar essa questão. E aí a gente faz a eletrificação de uma frota de ônibus, de uma, duas ou algumas frotas,
de ônibus e também na frota de caminhão de lixo, toda elétrica, sem barulho, sem poluição. A gente trabalha a descarbonização do transporte, ao mesmo tempo em que reduz em 8 vezes as emissões de gases de efeito estufa, quando comparado uma WTE com um aterro sanitário. Então, uma dupla descarbonização promovida por esse modelo e uma viabilidade que se viabiliza porque você tem uma tarifa de ônibus que, por sua vez, garante um fornecimento de energia elétrica para os ônibus, e a WTE fornece energia, então a WTE também é financiável por meio dessa tarifa de transporte. Então, você tem aí as garantias bancárias suficientes para esta operação. E aí também, aqui a gente traz um impacto, né, financeiro muito pouco, seria de 0,05 centavos a 10 centavos por mês por habitante, ou seja, muito baixo comparado aos benefícios que a gente tem aqui. E também a gente faz aqui a comparação desses cenários, né? Crédito carbono e eletromobilidade. A apresentação vai estar disponível. Vocês querem conhecer a Brem, estão à disposição de conversar conosco. A Brem está de portas abertas e nós agradecemos. Esperamos que você nos apoie no nosso trabalho. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Yuri Schmidt, da Abrem, por sua apresentação.